O tema dessa noite é mudando o alvoroço em paz. Nós vamos falar de um personagem bíblico chamado Jairo, onde a sua filha, ela acaba morrendo, e essa transição de Jesus até chegar a Jairo é o que a gente vai tirar de ensinamento para a nossa vida. Então, o tema está baseado em Marcos capítulo 5, o verso 38, que vai dizer assim: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, no caso aqui é Jairo, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Para quem não conhece essa história, ou está esquecido, Jairo, ele era o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era responsável pela leitura da Torá, pelas orações, pela organização da programação dentro das sinagogas. Sinagoga era como se fossem pequenas igrejas espalhadas em algumas cidades. E no caso aqui de Jairo, ele era líder dessa sinagoga. Então ele tinha uma posição social, ele tinha uma posição como líder espiritual daquela localidade. Então Jairo não era qualquer pessoa, Jairo era alguém de muita importância para aquela comunidade, no caso aqui de Cafarnaum. E a sua filha então fica doente. E nesse momento que ela fica doente, Jairo se desespera, porque ela tinha uma doença de morte. E é algo terrível você receber uma notícia difícil. E Jairo então começa o seu desespero, o seu alvoroço a acontecer na sua vida. Não só na sua vida, mas de toda a sua família. E esse texto fala justamente que na casa de Jairo havia um grande alvoroço. Alvoroço é tumulto, barulho, agitação. Tem algumas famílias que são alvoroçadas, né? Então você vai, festa de Natal na família tal, é um alvoroço, é uma confusão. Eu lembro de festa da minha família, a festa da minha família sempre era um alvoroço, gente. Começava até bem, mas daqui a pouco era uma confusão, era uma gritaria, era uma brigalhada. Então sempre tinha um alvoroço. Então o alvoroço é algo que agita tudo. E justamente isso estava acontecendo na vida de Jairo, e com razão, era uma notícia muito difícil. Aquele homem, apesar da sua crença em Deus, da sua posição de destaque como líder religioso, experimentou então uma crise muito profunda na sua vida. E a gente começa aprendendo que não é porque nós servimos ao Senhor que muitas vezes nós não passamos por alvoroço. Vira e mexe, algum alvoroço chega na nossa vida. Se não chegou, vai chegar um dia. Mas talvez você está aqui nessa noite, está nos assistindo, você está vivendo um alvoroço na sua vida, na sua casa, na sua família. Na casa de Jairo havia um tremendo alvoroço, porque a sua filha, então ela estava à beira da morte, e ela acaba até morrendo. Mas aquele alvoroço foi transformado em paz, quando Jesus então entra naquela casa. Quando Jesus, naquele momento, faz um milagre fantástico na vida daquela família. E o que a gente pode aprender hoje para nós diante desse texto? E eu separo alguns pontos importantes, que a primeira coisa, fé no lugar certo. Fé no lugar certo. Naquele momento difícil na vida de Jairo, Jairo recebia então o conforto dos seus amigos, mas algo acontecia. Jesus chegou justamente na hora que tinham dado a notícia: a sua filha morreu. Jairo então, ele começa a se desesperar, e a Bíblia diz que Jairo então se prostra aos pés de Jesus. A gente às vezes vai lendo o texto bíblico, a gente não compreende a dimensão de um ato desse. Um líder da sinagoga se prostrando diante de uma pessoa, aos olhos ainda da comunidade comum. Apesar de os boatos dos milagres de Jesus já estavam já espalhando, que se tem uma coisa que espalha rápido é boato, né? Comentário, e olha que naquela época não tinha WhatsApp, mas alguém já contou, e Jesus falava: não conte para ninguém. O infeliz ia lá e contava. Nunca se diga essa frase: não fale para ninguém. Parece que dá um comichão, parece que a língua começa a adormecer, que é justamente o que você fala. Então,
Jesus falava, não conte para ninguém, e a pessoa ia lá e contava. Então a notícia dos milagres de Jesus já se espalhava. Apesar de Jairo saber disso, Jesus ainda não se tinha declarado o Messias. Apesar de Jairo saber que era uma situação difícil, a primeira coisa que ele faz, ele vai no lugar certo, porque ele busca, porque ele conhecia que somente o Messias poderia fazer um milagre. E ele se prostra, e um judeu jamais se prostraria diante de um homem. Mas Jairo olhou para Jesus e não viu um homem comum. Viu que aquele homem tinha o poder para mudar o alvoroço em paz na sua casa. Jairo sabia disso. Jairo então reconhece que Jesus era aquele que só ele tinha poder para mudar. Mais ninguém. A sua religião, a sua religiosidade, os seus ritos religiosos, ele não estava preocupado mais com isso. Ele estava diante de uma crise e ele foi justamente no X da questão, aquele que tem o controle da história na sua mão. Muitos têm fé, mas colocam muitas das vezes no lugar errado. Onde nós temos colocado a nossa fé? Às vezes colocamos a nossa fé na nossa religiosidade. Às vezes colocamos a nossa fé no nosso intelecto. Às vezes colocamos a nossa fé nas pessoas. Às vezes nós colocamos a nossa fé numa igreja. Às vezes nós colocamos a fé qualquer outra coisa. Mas o Senhor nessa noite quer nos ensinar, você precisa colocar a sua fé em Jesus, aquele que tem poder para mudar todas as coisas. Porque na hora do alvoroço, na hora da crise, dá um desespero em nós, dá um medo em nós. Imagina a situação de Jairo, imagina. Você está com a sua filha à beira da morte, agora já com uma notícia que tinha morrido. Que situação? Eu espero que você não viva isso, mas é uma crise profunda, desesperadora até. Ele estava vivendo um momento desesperado, mas naquele momento ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu a pessoa certa, fé na pessoa certa. Às vezes o alvoroço da nossa vida traz desespero para nós, mas se a gente parar e olhar para Jesus, nós temos a oportunidade de experimentar o milagre de Deus na nossa vida. Eu sei que na hora do alvoroço, na hora do desespero, a gente corre para um lado, corre para o outro, faz tudo desesperadamente. É natural da nossa humanidade. Mas esse texto nos ensina, aquietai-vos, porque o alvoroço pode se mudar em paz, se você olhar para Jesus, aquele que tem poder. Deus sabe os temores do seu coração. Deus sabe do alvoroço que muitas das vezes a sua alma se encontra. Deus sabe o quanto isso tem sufocado a sua vida. O alvoroço nos sufoca, nos traz uma ansiedade terrível diante das crises. Mas é nessa hora, é hora de olhar para Jesus. É hora de descansar naquele que tem poder para mudar as coisas. Eu sei que na crise, no alvoroço, o medo tenta dominar o nosso coração. E é verdade. Dá medo, dá desespero, dá vontade de correr, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar, dá vontade de desesperar. É real isso. Mas nessa hora, nós precisamos colocar a fé naquele que pode mudar todas as coisas. A segunda coisa que esse texto ele vai nos ensinar é que deixa o Senhor conduzir a sua vida. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. A gente tem medo disso, de deixar Deus guiar. A gente quer guiar. A gente quer, controlar as coisas. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer até escolher o milagre da forma e falar para Deus, Senhor, eu quero um milagre. Mas eu quero um milagre desse jeito, dessa forma. E a gente começa a colocar técnicas para Deus do jeito que a gente quer. Mas às vezes o milagre não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus está conduzindo. Que é melhor, pode ter certeza disso. É melhor. Mas a gente está tão desesperado. E às vezes a gente não deixa Deus conduzir a nossa vida. A gente quer conduzir. E isso é humano. Isso é natural. Mas às vezes, para ver o sobrenatural de Deus, é necessário abrir mão do natural e entregar a sua vida na mão daquele que pode conduzir todas as coisas. No verso 24 desse mesmo capítulo 5, Jesus foi com ele, porque o interessante é que quando Jairo vai até Jesus, Jesus fala, beleza, vou na sua casa. Só que até ele chegar na sua casa,
a multidão não podia ver Jesus. Tinha tudo quanto é tipo de doença. Tinha tudo quanto é tipo de gente que queria ver o milagre, queria receber o milagre. E a Bíblia, se você começar a ler esse texto, eu deixo como dever de casa, você vai ver que a multidão seguia Jesus, espremia Jesus. Eu gosto muito desse texto. Eu já falei aqui, tem alguns textos que eu acho assim, que é meio cômico, né? Por exemplo, o cego, Jesus fala, o que tu quer que eu faça? Pô, Jesus, eu quero ver. E outro texto que eu acho assim, cômico essa passagem aqui, porque Jesus está indo para a casa de Jairo, e a multidão está apertando Jesus. Imagina aquela multidão desesperada, e havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela falou, se eu tocar, apenas na orla, um pedacinho do tecido de Jesus, eu vou ser curado. E aquela mulher desesperada, ela sangrava há 12 anos, ela então, eu fico imaginando, dois desesperados, Lázaro não, Jairo, sua filha está morrendo. E a mulher do fluxo de sangue. Engraçado que se você vai ler esse texto, a filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher sangrava há 12 anos. E há uma ligação espiritual em tudo isso. Porque aquela mulher falou, eu preciso tocar. E Jairo, ele precisa ir lá na minha casa. E a multidão espremia Jesus, a multidão espremia Jesus, a multidão espremia Jesus. Até que aquela mulher consegue tocar. E Jesus fala uma frase que até os discípulos ficaram meio chateados com Jesus. Quem me tocou? Quem me tocou? Pô, Jesus, acho que é Pedro fala, Jesus, poxa, está todo mundo te empurrando, te tocando. O Senhor pergunta, você está de brincadeira, Jesus? Que negócio é esse? Jesus, não, peraí. Eu senti sair virtude de mim. Alguém com uma fé sobrenatural, sai do natural para experimentar o melhor de mim, tocou em mim. Aí a gente aprende outra coisa. Para a gente ver os milagres de Deus, a gente precisa sair da nossa razão natural e entregar a nossa fé ao sobrenatural de Deus. Não importa a situação, não importa a circunstância, o sobrenatural de Deus vem quando a nossa fé é ativada. E a Bíblia diz que Jesus então cura aquela mulher, e Jairo desesperado, então naquele momento Jairo precisava de Jesus, então ele continua andando, Jairo tomou a decisão de seguir Jesus. Jesus, vem até a minha casa. Ele tomou essa decisão, mas a segunda decisão não era mais com ele, era com Jesus. Jesus fala, agora é comigo, eu vou na sua casa, deixa eu te guiar. E a Bíblia diz que Jesus vai com Jairo. Então Jesus começa a guiar Jairo. Então, a primeira decisão é sua de ver o milagre de Deus. Eu quero que Jesus faça o milagre. A segunda é deixar Ele conduzir. Deixa Ele conduzir. Entrega na mão dEle. Confia e você verá. E a Bíblia diz que agora Jesus começa a conduzir até a casa de Jairo. Hoje, Deus quer que você se dobre diante de Jesus. Mas, Jesus quer ir com você até a sua casa muitas das vezes. Até o seu trabalho, até as suas emoções. Você precisa adorar ao Senhor, mas agora você também precisa deixar Ele conduzir. Você precisa deixar Ele guiar. Não importa o que falam, não importa a multidão, não importa quem está tudo à sua volta, não importa se está cheio o ambiente, não importa. Já entregou, já orou, Jesus falou que vai, deixa Ele conduzir agora. Deixa Ele guiar agora. Mas, pastor, é uma situação difícil, é uma palavra negativa, é uma situação irreversível. Opa. Quem me tocou? Senti sair virtude de mim, disse Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará na sua vida. O lugar onde está o alvoroço, onde Deus quer pôr ordem em todas as coisas, estabelecendo a paz de Deus. Se você está vivendo um alvoroço, já entregou na mão do Senhor, deixa Ele conduzir, porque Ele vai trazer paz ao seu coração. Ele vai trazer paz àquele alvoroço, porque Deus tem poder para fazer um milagre. Amém? Você crê nisso? Então creia. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto também, e eu acho bem legal, é combata os inimigos da sua fé. Os inimigos da fé. Nós vemos aqui, nesse contexto, se você for ler o versículo 35, você vai ver que quando Jesus chega naquela casa, fala, deixa Jesus embora.
Tem jeito não, Deus. Jairo, morreu. Acabou. Deixa o mestre para lá. Deixa o mestre seguir o seu rumo. Deixa o mestre fazer. Gente, vamos visualizar essa situação. Ele estava com uma esperança profunda no seu coração. Consegui falar com Jesus. Primeiro que todo mundo queria milagre. Jairo achou Jesus. Jesus falou que ia. Vai acompanhando aí. Ele foi. Que esperança no coração de Jairo. Nasce no seu coração, do mais profundo do seu ser, a esperança da cura, a esperança do milagre. E Jesus foi com ele. Agora o negócio vai acontecer. Agora vai dar certo. E quando ele pisa na sua casa, a primeira coisa, não tem mais jeito. Jogaram um balde de água congelante na esperança de Jairo, na fé de Jairo, na situação que Jairo estava vivendo. Imagina a cabeça daquele homem. E a Bíblia diz que começaram a falar, olha, não dá. E Jesus olha para Jairo, e a Bíblia diz que Jesus toca em Jairo. Crê somente. Crê somente. Então tem dois inimigos que a gente precisa combater da nossa fé. O primeiro inimigo da sua fé são pessoas sem esperanças. Não há mais nada o que fazer. A sua filha está morta. Às vezes nós oramos por tantas coisas, e muitas vezes as pessoas falam, às vezes até dentro da igreja, às vezes até dentro da nossa família, até dentro da nossa casa. Isso aí não tem jeito não. Isso não vai mudar nunca. Isso não tem solução. Já foi decretado o fim. Acabou. Sempre tem uma palavra daqueles que não têm esperança, aqueles que não conhecem o Jesus que faz milagre. E muitas das vezes dá um choque no nosso coração. Diante das circunstâncias difíceis, diante do alvoroço da nossa vida, uma palavra negativa derruba as nossas emoções. Mas nessa noite, o Senhor Jesus está falando com você. Creia somente, não deixe a falta de esperança dominar o seu coração. A resposta final vem do Senhor. E é lamentável quando alguém está em apuros e alguém lhe aconselha assim, olha, não vai dar, não luta mais, não tem jeito. O segundo inimigo da nossa fé é o inimigo da incredulidade. Incredulidade. Nesse momento de crise, era preciso que Jairo aprendesse a ter fé, a confiar e esperar no Senhor. Dificílimo. Caramba, tudo deu errado. Pô, achei Jesus. A multidão apertou. Veio lá uma mulher, tocou nele. Jesus ainda para falar com a mulher. Agora ele vai na minha casa e palavra negativa, palavra de que não tinha jeito. A incredulidade talvez dominou o coração de Jairo. Provavelmente deve ter dominado o coração de Jairo, porque ele ficou estatelado. Lembra dessa palavra? Estatelado, paralisado, congelado, sem saber o que fazer. Eu fico imaginando Jairo chegando, caramba, Jesus, vai dar certo, oh glória, aleluia, vai dar certo, o milagre vai chegar, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Morreu. Caramba, situação na vida daquele homem. Desesperador. A vida acontece com a gente. É tão difícil o que a gente está vivendo. É tão difícil o alvoroço que a gente está vivendo. É tão difícil a situação que a gente está passando. É tão difícil o diagnóstico das pessoas. É tão difícil a situação na nossa vida, que a nossa incredulidade começa a dominar o nosso coração. E isso dá em nós, gente. Não dá no poste. Dá em nós. Quantas vezes a sua fé foi abalada? Quantas vezes nós não tivemos fé? Eu não sei você, mas eu algumas vezes não tive fé. Quantas vezes eu não acreditei que poderia mudar as coisas? Quantas vezes a incredulidade dominou o meu coração e muitas das vezes domina o seu coração? E o mais interessante desse contexto todo, que falam para Jairo, morreu, Jesus não dá nem ouvidos àquelas pessoas. Jesus não revida. Jesus toca em Jairo e fala, Jairo, não temas, crê somente. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual alvoroço você está vivendo, mas o Senhor nessa noite toca em você e diz, não temas, creia somente no meu poder. Não temas.
Satanás trabalha na incredulidade, mas Deus trabalha na fé. Quais têm sido os seus limites de fé? Sua fé é sem fronteiras? Ou sua fé está abalada nessa noite? Deus te trouxe nesse lugar para dizer: não temas, creia somente, porque o milagre vai acontecer quando nós cremos no poder de Deus. E é real. Há pessoas cujo limite é tão curto que logo desanimam. Desanimam até de Deus, da igreja, das orações, da fé. Mas tal como Jesus disse a Jairo, ele diz agora: não temas, creia somente, e isso basta. Basta uma palavra de Deus. E as coisas mudam. Não importa o tamanho do alvoroço. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Deixa Ele tomar a direção da sua vida. Resista o inimigo da incredulidade, da fé. Resista o inimigo da fé. Esse é o momento para você se levantar como vitorioso e proclamar: eu não temo, Senhor, somente creio. Eu não sei qual é o milagre que o Senhor quer fazer. Eu não vejo solução, nem na direita, nem na esquerda, mas eu vejo do alto. É nessa hora que nós precisamos: Senhor, eu quero crer, me ajude a crer, não deixe eu desanimar, segura na minha mão. O milagre aconteceu na vida de Jairo, na casa de Jairo, porque ele ousou a crer no milagre do Senhor. E Jesus chama Lázaro, vai até o quarto daquela menina, e ele fala: Talita cumi, menina, levante-se. E aquela menina abre os olhos. E ele entrega a Jairo e fala: o milagre chegou na sua vida. Queridos, o milagre pode chegar na sua vida também. O milagre pode chegar na sua casa. Eu quero te convidar a confiar no milagre de Deus. Se a sua vida estiver em alvoroço, deixe Jesus poderosamente acabar com ele. Deixe o Senhor acabar. Deixe o Senhor operar o milagre. Deixe Ele trazer a paz no seu coração. Proste diante dele agora e diga: Senhor, eu creio. E permita Jesus andar ao seu lado na direção da paz, da direção ao milagre. Eu sei que quando a gente vive alvoroço, a gente se desespera. Isso é real, né? A gente fica com medo, apavorados, temerosos. Eu fico, você está doido? Não é fácil não. Dá uma vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de se ajoelhar e colocar a cara no chão. Faça isso. Busque aquele que tem milagre para dar, aquele que nos ajuda a romper em fé, aquele que nos ajuda a ter fé. E quando a sua fé estiver pequenininha, você diga: Senhor, me ajude a ter fé, me ajude a crer, Senhor, me ajude a confiar. Eu quero convidar você a louvar o Senhor nessa noite, um cântico bem conhecido, antigo, mas que nos ajuda nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, a crer no milagre do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Oxe, como nossa fé é provada, né? me dás a chance de crescer um pouco mais. Deixa Deus conduzir a tua vida. Montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são mais. Glória a Deus. Deus é todo poderoso. Crê somente no Senhor. De caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Rompe em fé. Busque o Senhor. Aquele que tem
poder, infinitamente mais para fazer. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, ousadia, mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Eu quero orar com você nesse momento. Como está a sua vida? Qual alvoroço está no seu coração? Às vezes a incredulidade vai bater, mas nessa noite, Jesus nos ensina a confiar. Eu quero orar com você. Puxa o Senhor. Coloque o alvoroço que está no seu coração agora diante do Senhor. Senhor, olha, entra na minha casa, nesse alvoroço que eu estou vivendo. Comece a buscar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor agora. Aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem tirado a tua fé, aquilo que tem te deixado amedrontado, aquilo que tem te feito recuar, aquilo que tem te deixado apavorado, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem tirado noite de sono, aquilo que tem tirado lágrimas dos seus olhos. Nessa noite a palavra do Senhor diz que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Creia somente no poder de Deus. Nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos num Deus que tem poder para fazer. Nós cremos num Deus que tem poder para curar, libertar, salvar, mudar história. Te convido a orar agora. Te convido a buscar ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, falando ao seu coração. E a palavra de Deus, Senhor, liga na terra, será ligada no céu. As nossas orações são ligadas àqueles que têm poder para fazer. Jesus Cristo, o Salvador. Querido Deus, vai visitando cada coração agora. Vai visitando cada lar agora que está participando deste culto, nos seus lares, que estão orando, que estão buscando também, das suas casas, talvez do hospital, onde estão. Senhor, que a palavra nesta noite possa entrar nos corações poderosamente, no poder do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, vai ouvindo as orações, bem sei que o Senhor sempre ouve. Ó Deus, faça um milagre naqueles que precisam do milagre. Não importam as circunstâncias, não importa o tamanho do alvoroço, não importa a incredulidade, que nesta noite seja manifestado o poder da cura, da salvação e da libertação de Deus. Senhor, recolhe as orações agora. Recolhe cada pedido do Senhor, ao Senhor nessa noite. E nos ajude a romper em fé. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e cantar novamente esse cântico com fé ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Nós cremos no poder de Deus. me traz a chance de Crescer um pouco mais. Oh Deus, nós chamamos. as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e vão pra perto de ti. Adore ao Senhor. Minhas provas são Adore com fé. maiores que o Nosso Deus é maior, infinitamente mais. não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Adore ao Senhor. Oh Deus, te exaltamos nesse lugar. Faça milagre nessa noite, ó Pai. Ousadia, mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou
Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor em todo tempo. Deus é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória, em nome de Jesus. Amém.